Boa tarde, pessoal. Obrigado aos que vieram, né? E a gente, na hora do almoço, muito bem. Faz um tempo que eu estava com vontade de discutir um pouco, fazer uma homenagem, mas ao mesmo tempo uma discussão teórica do que foi a obra do Belchior, sobretudo, isso mesmo antes dele falecer, né? O que aconteceu no começo desse ano, há um pouco mais de um mês atrás. Mas justamente o curioso é que parece que o Belchior falece quase no auge, por assim dizer, né? Ele tinha, mesmo muito tempo longe das câmeras, né? Quase que fugido, foragido, né, na clandestinidade. Ele, antes de entrar nessa clandestinidade, ele estava meio esquecido, né? E nos últimos anos, meio que surpreendentemente para mim, você tem uma recuperação espontânea, sobretudo por parte da juventude, que começa a ouvir o Belchior, a cantar o Belchior, e aí começa a aparecer Volta Belchior pichado nos muros, né? Aquela foto clássica, clássica agora, pelo menos, né? Que foi uma foto que rodou dele muito em 2016, que é ele assim com as mãos assim, e socorro aqui atrás, né? Então, vários amigos meus estavam com essa foto na capa do Facebook, novamente antes do Belchior falecer, né? E até uma conversa com os amigos que eram mais ligados ao mundo da arte, eu falei, olha, vocês conhecem esse álbum Alucinação? Porque me parece que tem algo nele do espírito do tempo. É um álbum que foi lançado em 76, portanto, no ano passado completou 40 anos, né? E algo nele parecia ressoar muito com o que a gente estava vivendo novamente, né? Então esse amigo não conhecia o Alucinação, passa a escutá-lo, né? E fica com aquele negócio na cabeça, fixado, não consegue deixar de escutar, porque de fato é um álbum que tem uma organicidade que ele é um todo, de alguma maneira, né? Você entra nele e a sua vontade é ficar nele até o final. E ele faz sentido de alguma maneira, ele não é apenas um agregado de músicas um depois da outra, ele tem uma organicidade, né? E aí esse amigo fica muito transtornado por aquilo, passa o Réveillon, né, ouvindo, e no primeiro dia do ano reúne um pessoal e fala, olha, nós devíamos fazer um bloco de carnaval do Belchior, né? Que de fato saiu esse ano, né, no carnaval de São Paulo, vários alunos da UFABC acabaram indo lá, então nós tínhamos aqui amigos que estavam presentes. Ele se chamava, ironicamente, na época não era tão irônico, mas agora ficou meio irônico, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Justamente o primeiro bloco sobre o Belchior, né, aparece no ano em que o Belchior falece, dizendo que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A referência que eles estavam fazendo, claro, era a situação política do país, né? Ao golpe, aos retrocessos, às contrarreformas, de alguma maneira, dizendo, olha, 2016 foi muito duro, porque nós tivemos um interrompimento da democracia brasileira, do período mais longo da frágil democracia brasileira, né? Mas esse ano, de alguma maneira, vai ser melhor. Essa aposta de que esse ano vai ser melhor, embora o ano passado tenha sido muito ruim, né? Que é uma aposta que, de alguma maneira, está presente no próprio álbum do Belchior, acho que é muito próprio da sua época e do papel, quase da intervenção política que o disco se propõe, né? Então, eu gosto de dizer que é como se o Belchior tivesse uma espécie de melancolia esperançosa, certo? Então, nós estamos passando por um momento de trevas, né? O sinal está fechado para nós, né? Então, alguma coisa no tempo histórico se fechou, não tem mais futuro, né? Acabou os nossos sonhos, nós estamos presos nessa realidade tenebrosa, mas essa não é toda a história. Algo está vindo. E esse é o papel um pouco profético que o Belchior se coloca, né? De, ao mesmo tempo,
cantar uma derrota, e nesse cantar uma derrota, você tem dois elementos aí, um mais histórico, um mais musical. A Alucinação, de 76, eu acho que ele é tanto uma resposta a uma forma de entender a música de contestação, mais talvez festiva, né, que foi a própria Tropicália, digamos assim, né, uma contestação hippie, digamos assim. Né, e contrapondo essa contestação hippie, eles colocam uma contestação mais cinzenta, mais urbana e mais melancólica também. Né? Mas também referindo-se de alguma maneira a esse evento histórico em que os sonhos de uma nova geração, e me parece aqui que não dá para não fazer uma referência à geração, de modo geral, de 68, né? A ideia de que nós vamos conquistar o mundo e que nós vamos transformá-lo, e essa geração no Brasil, ela é derrotada, mas ela é sobretudo derrotada militarmente, né? E mesmo daqueles que tentam uma saída militar para essa derrota também são trucidados. E quando você chega em 76, já não tinha realmente mas nem uma confrontação armada contra essa noite. Né? Então, a situação era uma situação de desesperança, era uma situação para o desespero. E o interessante é que o Belchior não fica nesse desespero. Né? Ele não afasta o desespero, ele não nega o desespero, né? Ele atravessa esse desespero e, de alguma maneira, anuncia de que está vindo outra coisa. Né? Esse novo que sempre vem, você não sente nem vê, né? Mas alguma coisa vai acontecer. Que é uma esperança um tanto profética nesse sentido. Né? E aí tem quase esse messianismo do Belchior, né, que está meio que no deserto anunciando alguma coisa. Né? Essa imagem do deserto me parece também uma imagem interessante, seja para esses tempos terríveis da ditadura, seja para a nossa própria pausa democrática atual. Né? Então nós estamos atravessando esse deserto. Né? E o Belchior é esse profeta que no meio do deserto está dizendo, não, vai vir alguma coisa aí. Essa melancolia esperançosa, acho que nós temos muito que aprender com ela, seja... E é isso... Agora eu vou falar um pouco mais de política, né? Só falei de política até agora, vou falar um pouco mais de política, fazendo uma referência à tradição revolucionária, porque algo desse deserto tem uma certa semelhança com o que o Gramsci chamaria do interregno, né? No qual o novo não está nascendo, mas ainda não nasce, o velho está morrendo, mas ainda não nasce, e nesse claro escuro aparecem sintomas mórbidos, ou às vezes sintomas mórbidos é o original, né? Mas às vezes essa frase é traduzida como aparecem os monstros. E nesse momento que de fato tem aparecido vários monstros, né? Acho que a gente está em escala global numa espécie de interregno também, um certo consenso, uma certa ordem está se fragmentando, está se desfazendo, e o que vai vir depois, nós não temos muita certeza, nem certeza se o que vai vir depois é melhor do que o que está vindo agora. Né? Então, a gente fica nessa estranha situação em que quando o consenso neoliberal começa a fazer água e começa a se desfazer, o que para alguns de nós era um grande sonho, né? Aparecem coisas piores ainda do que os representantes clássicos do consenso neoliberal, e daqui a pouco você está defendendo o status quo contra um Trump da vida, digamos assim. Né? Então, no interregno aparecem os monstros também. Né? Mas esse mesmo Gramsci que falava do interregno dizia que a gente tinha que manter ao lado de um pessimismo da razão, que pudesse fazer uma análise de alguma forma fria, objetiva, rigorosa, sem ilusões. Né? Acho que o pessimismo da razão é um chamado a não abraçar ilusões, né? E o caráter da melancolia, de alguma maneira, a melancolia é
se acreditar sem ilusões, de alguma maneira, o abandono dessas ilusões. Mas, aliado a esse pessimismo da razão, e até para tornar o pessimismo da razão de alguma maneira eficaz, você precisa ter o otimismo da vontade, né? E o Gramsci costumava dizer que o pessimismo era essa grande nuvem negra que de alguma forma oprimia a cabeça dos nossos melhores militantes. Eu acho que também, nesse momento, nós estamos com uma grande nuvem negra oprimindo a cabeça dos nossos melhores militantes, que tem muita dificuldade de ver o que é possível fazer para frente. Certo? Então, essa desorientação, ou esse encerramento temporal, esse fim do futuro, pode facilmente produzir uma melancolia, não uma melancolia esperançosa, mas uma melancolia desesperada. E essa espécie de melancolia desesperada é o que vai fazer, por exemplo, o Walter Benjamin se matar ali quando ele estava tentando fugir do fascismo, né? Então, uma melancolia que já não vê esperança pela frente. E o resultado dela é não só psicologicamente devastador para os indivíduos, mas também é uma redução da potência política. O desespero faz com que a gente não consiga agir. E, de modo geral, esse tem sido uma situação presente no que a gente poderia chamar de neoliberalismo tardio, né? Esse momento do neoliberalismo onde qualquer sinalização moderna, utópica é abandonada e você está preso a viver num mundo que todo dia vai ser igual, só que um pouco pior, né? É isso que vai acontecer. Então, cada dia vai ser igual ao outro, mas com um pouco menos de sol, com a grama um pouco mais ressecada, com essas expectativas decrescentes dominam o horizonte. E o resultado disso é a depressão também, né? E a gente vê como essa depressão tem sido devastadora para a juventude e, politicamente falando, para os nossos militantes também. E essa depressão produz resignação política. Isso que eu estava falando da diminuição da potência, né? Razão pela qual eu acho que o Belchior está certo. É preciso, por mais improvável que ela seja, adotar uma melancolia esperançosa e anunciar no deserto que está vindo um novo aí. Inclusive como condição política para que o novo possa, de fato, vir. Por que eu estou falando isso? Eu acho que o estado de depressão, o estado de falta de atividade, o estado de passividade é um estado paralisante que nos impede de nos encontrarmos, nos organizarmos e pensarmos alternativas para o que vem. De certa forma, quando o Pascal dizia que para você ver o milagre, você tem de alguma maneira já acreditar, né? O milagre está disponível à observação para o crente, né? Acho que também a gente precisa se colocar numa posição de engajamento com o futuro, de crença no futuro, para que os sinais de que esse futuro venham se apresentem. A não ser dessa posição de engajamento subjetivo com a promessa no que vem, os sinais do que vem sequer ficam claros, né? Então, partindo dessa premissa, eu acho que a gente tem visto, de fato, no Brasil talvez um pouco menos, mas no mundo de forma geral, um processo de despertar de uma juventude militante que está meio cambaleante, meio ainda sem orientação, tentando entender o que está acontecendo e se colocando como um protagonista de uma história que voltou a caminhar, né? Acho que esse é o nosso momento. O Belchior estava falando antes disso de alguma maneira, né? Mas o nosso momento, ele estava falando no momento em que as pessoas começavam a falar que talvez a história fosse acabar e tal. E acho que de 40 anos depois, acho que o ciclo
se recompôs, por assim dizer, e o que está acabando é o fim da história, né? Então, nós estamos vivendo o momento do fim da história, né? Enquanto o Belchior está falando, o fim da história está vindo, eu acho que agora o fim da história está acabando. E para o fim da história, de fato, encontrar um fim, a gente vai ter que reencontrar um futuro. E esse é, de alguma maneira, o meu chamado militante para manter as esperanças, mesmo em situações desesperadoras. Obrigado. Toda vez que eu entrava em contato com textos relacionados a ele, artigos de jornal e tudo mais, nunca falava desse aspecto poético da música. Sempre falava como a indústria cultural tinha sido maléfica e 1000 referências a Adorno e Horkheimer. Quer dizer, sempre uma referência externa, nunca era uma análise interna à própria obra. Então, eu que sou mais chegada à estética e política, eu acho que faz sentido essa análise. Então, eu faço uma análise mais ou menos em 4 pontos. O primeiro é o eu lírico em primeira pessoa. A maioria das músicas do Belchior, a grande maioria, ele usa eu. É como se as histórias fossem sobre ele, e é possível mesmo que sejam. Eu colocaria uma exceção a essa parte, o álbum Mote e Glosa, que tem músicas que beiram a poesia concreta. Como Máquina 1, Máquina 2, A Morte, que está chegando, enfim. Mas a maioria das músicas falam sobre ele mesmo, como, por exemplo, Fotografia 3x4, e conta como veio do norte para a cidade grande, como, né, Veloso, o sol não é tão bonito assim, para quem vem morar na rua, quer dizer, toda uma crítica a isso que o Victor falou, de um certo hippie relacionado à Tropicália, e uma certa... Ele fala nesse... MPB ensaio, né? MPB especial, que, legal, Caetano Veloso, super, adoro, Gilberto Gil, adoro, mas cadê os novos, sabe? Não deixam a gente aparecer porque eles são o cânone agora, os caras mal chegaram, já viraram o cânone, não. E eu também não quero ser só que apenas o pessoal do Ceará, eu sou mais do que o Ceará, eu saí de lá por algum motivo. Então, esse é um item muito legal da música dele. Uma outra música que aparece isso é No Ter ou Não Ter, que ele conta que veio para cá e tinha o dono da canção dele que sempre explorava mulheres, queria ele sempre bêbado de gin, e você não sabe exatamente, fica um pouco ambíguo o que realmente acontece com esse cara, mas parece que ele morre no meio da história, por dívidas ou coisa desse tipo. E aí ele fala que... Ele não quero falar nada, só quero completar meu canto, pois o cantar continua e continuo viver. Mas quem tem que tomar cuidado, quem entende o riscado. To be or not to be quer dizer ter ou não ter, ou seja, inverte o solilóquio existencial do Hamlet para um solilóquio mais terreno, que é, se você tem, bem, se você não tem, você se ferra. Basicamente é isso. Então, colocado esse adendo do mote e glosa, quase todas as músicas se encaixam nisso. O segundo ponto, que eu acho que vai de encontro com o que o Victor falou, é a ideia da revolta juvenil. E o que a minha breve historinha sobre a falsa alegria juvenil tem a contribuir com isso daqui. Porque o Belchior, para mim, foi o único que descreveu a juventude sem ser de uma maneira, e a vida em geral, de uma maneira que não fosse cretina, nesse sentido, de que você estar na sua melhor fase, que é tudo lindo e maravilhoso. Quer dizer, juventude não é novela da Malhação, embora é isso que apareça toda a vida. Não é intriga de patricinha, embora possa ter. É mais do que isso. É tendências suicidas, é não saber um monte de coisa, é não entender o seu próprio corpo, enfim. É ter essa promessa de que você vai avançar politicamente e economicamente, e da minha geração teve essa promessa e já acabou. Quer dizer, foi extremamente curto. Teve uma promessa de, não, fazer universidade é melhor, você vai ter uma carreira. Aí onde está essa carreira? É possível que eu nem consiga trabalhar no que eu estou estudando. E para a geração que, depois de mim, nem isso teve. Tanto que teve que fazer revolta, teve que ocupar a escola. Porque eles tiveram menos do que eu tive, eu só estudei em escola pública. Enfim, a revolta juvenil, ela aparece com uma força questionadora, provocadora, que eu dou o exemplo da comentários a respeito de John. Que ele fala, saia do meu caminho,
eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Quer dizer, essa juventude não quer aquilo que está sendo ditado para ela, quer questionar essas bases estabelecidas. Só que essa força, esse impulso de ir para frente, de quebrar as coisas, ela começa a se defrontar com o seu limite, que eu elenco no Coração Selvagem. No Coração Selvagem, a música, né, não o álbum, aparece uma figura meio James Dean, de correr todas as curvas da estrada, de vem viver comigo, vem morrer comigo, talvez você entenda o meu som, a minha solidão e a minha fúria, essa pressa de viver, que tem uma pressa tão grande de viver e de fazer coisa, que ela quer se esgotar, ela quer se queimar muito rápido. Ela quer o ditado do Cazuza, que é 1 ano, como é que é? 10 anos a... esqueci. 1000 anos a 10, que é 10 anos a 1000, por exemplo. Ela quer o mais rápido possível. Ela quer queimar, basicamente. E esse fogo consumidor chega no defronto com um flerte com a morte que aparece no Brincando com a Vida. Eu dou outros exemplos no meu texto de cada sessão, mas eu vou citar poucos aqui, para não ficar muito maçante também, para não ficar comentador de Belchior. No Brincando com a Vida, ele fala como ele está sempre em perigo e a vida dele sempre está por um triz. Vida, eu quero me queimar no teu fogo sincero, eu espero que a aurora chegue logo. Vida, eu não aceito não a tua paz. E no final ele fala que é uma brincadeira, é só um flerte. O ponto que você não sabe de fato, é uma brincadeira, é só uma tentação ou é um impulso aí nesse sentido de não ser, de deixar de sentir tudo isso. Então, você percebe que essa juventude, essa revolta juvenil que o Belchior descreve, ela é muito complexa, ela é muito cheia de meandros. E até chegar no... Ela começa com uma força questionadora até chegar numa espécie de desencanto. Eu vou retomar isso aqui no 4º ponto, mas ela tenta se colocar contra a figura do conformado, basicamente, que é a figura que ele pode se ver nos pais ou no chefe de Estado, enfim, qualquer figura de autoridade que ele considere que seja o oposto dele. E o desencanto apareceria como os nossos pais, por exemplo. Ele falou numa numa entrevista com o Pasquale de que isso, como os nossos pais, não só foi uma coisa da geração dele, é uma coisa que ele vê se repetindo várias vezes e que aconteceu com ele mesmo. De que a gente fez tudo, a gente tentou ir contra as coisas e, de repente, a gente se vê no mesmo lugar que os nossos pais. Resta saber se vai ser assim ou se existe possibilidade de mudar ou não. O 3º ponto, que hoje é o meu favorito, é a crítica à moral e aos bons costumes. Nesse ponto, o Belchior ele exerce toda a sua capacidade poética. Ele já falou em várias entrevistas de como ele gosta de pensar, gosta que as pessoas pensem que a música dele é simples, é fácil, porque ele tem um trabalho de enxugar a letra e de transformar a letra numa poesia mesmo, e juntar esse cotidiano com a poesia. Então, porque ele quer se fazer entender. Ele é um homem erudito, faz não sei quantas referências a coisas, mas se você não entende, não saber de que referência é tal coisa, você não vai deixar de entender. Porque ele fala como um colega no bar, como na saída da fábrica. Nesse ponto, acho que ele ganharia de Caetano e Gilberto Gil, e que eu gosto e tudo mais. Na crítica à moral e aos bons costumes, a gente tem uma crítica a essa figura do conformado. Vou puxar para cá. Que estaria no pequeno perfil de um cidadão comum. Ele fala de um cidadão comum que se vê na rua, gostava de negócios, show, mulher nua, e aí a música fica nesse passo lento em direção à morte, e o refrão era feito aquela gente honesta, boa e comovida que caminha para a morte pensando em vencer na vida. No final, a morte aparece, leva ele embora e acabou. Ele viveu uma vida sobre o que é certo, sobre o que é bom, sobre o que um homem de bem deve fazer, e viveu tão impunemente como morreu, de uma maneira ridícula quase. Então, embora ele não tenha uma crítica direta a essa figura, toda a música, a letra e o tom arrastado dão a crítica para essa figura. Se você for esse homem de bem, você não vai se sentir bem ouvindo aquilo, porque você sente aquilo tedioso demais. Você sabe que a sua vida é tediosa. Basicamente isso.
No segundo ponto do conformado, do crítica moral dos bons costumes, a gente tem o erotismo, que aparece muito em jogos de linguagem, de metáforas. Muitas músicas se referem a nisso, Brasileiramente Linda, Medo de Avião 2, que é muito melhor que a primeira. Enfim, muitas músicas. Objeto Direto, né, Quero Meu Corpo Bem Livre, Do Peso Inútil da Alma, Quero a Violência Calma e Humanamente Amar. E, no final, o jogo com a língua portuguesa, que evidencia todo esse jogo poético, substantivo comum, o infinito presente. Tente objeto direto, reto, repleto, complexo, presente infinitamente. E aí, fiquem pensando que seria um objeto direto e reto. Enfim, várias músicas se referem a essa... E o que é muito legal a questão do erotismo é que ele não é um erotismo etéreo, ele não é um erotismo romântico, nesse sentido. Ele é carnal, ele é físico, mas ele é de uma forma quase instintiva e natural. No Medo de Avião 2, ele fala que não foi a força bruta da beleza e nem o vigor cruel da mocidade, e sim dois animais em paz com a natureza, dois corpos objetos. Ou seja, não é o impulso, não é essa força que quer estourar tudo, é quase que eles nem estavam pensando em felicidade, não estavam pensando em nada. Isso faz muito sentido até hoje, porque, né, podemos dizer que ainda somos muito moralistas nesse sentido. Então, a música dele, eu acho que ainda deve incomodar, como ele chama, senhoras de idade média. O último ponto, que seria o desencanto, que tem relação um pouco com a questão da juventude, né, e a sua tentativa de se opor ao que está estabelecido, parece que é uma coisa de um Belchior mais amadurecido, vamos dizer assim. Dentro do desencanto, tem essa noção de que tudo está ruim, mas que o Victor colocou, mas eu canto, e cantar é a minha liberdade, é a minha forma de dizer não a isso, enquanto houver espaço, corpo, tempo, em algum modo dizer não, eu canto. Então, Galos, Noites em Quintais, Pópulos, em que o Pópulos é um cachorro, mas você depois começa a explicar por que o nome dele é Pópulos, porque ele é o cachorro-povo, que está no Congresso do Medo Internacional, que come migalhas que caem da mesa, etc. Clamor no Deserto, ele fala... me pedem para ser mais alegre, mas não acontece que alegra o meu coração. Quando eu te falo em futuro, você tira o revólver, puxa um talão de cheque e me dá um bom dia. Mas eu vou continuar cantando, né? Porque, como você falou do deserto, ele fala... Um novo momento precisa chegar e por isso eu quero cantar. Já do outro, seria a versão, vamos dizer assim, positiva. A versão negativa disso é desencanto total. Que estaria, por exemplo, em Tocando por Música, que aí ele assume o seu papel como mercadoria dentro de uma indústria fonográfica que fica exigindo que ele produza mais, que faça mais, que bata os seus últimos sucessos. E aí, nessa música, ele fala que... Peraí que eu esqueci a letra. Ele fala, aluguei minha canção para pagar meu aluguel, e uma dona me diz que o dinheiro é um Deus cruel. Minha alma esteve à venda como outras do lugar, só que ninguém me comprou, nem só eu quis me pagar. Aí ele fala, hoje eu não toco por música, eu toco por dinheiro. Na emoção democrática de quem canta no chuveiro. Então, ele se vê, ele fala, quando eu vejo os porcos, eu já jogo logo as minhas pérolas. Quer dizer, ele se desencantou com a sua própria profissão, o que ela poderia fazer. A questão é que, como você pode ver, essa não é uma análise cronológica. Eu não posso dizer que o Belchior velho, ele entrou nessa linha que eu falei em relação à juventude. Juventude foi a melhor fase da minha vida, agora eu estou velho, deu tudo errado. Não, uma acaba contradizendo a outra. E essa tentativa de analisar o todo minha tentativa de tentar olhar a letra, a música, pela sua capacidade poética dela por ela mesma. E, tentando responder a pergunta por que os jovens estão ouvindo o Belchior, eu acho que é nesse sentido de, primeiro, não ter uma postura cretina em relação à juventude e de assumir, de fato, o sinal está fechado para a gente. O sinal está fechado quando você escuta na escola pública, na escola do ensino fundamental até o superior, que você não deve falar porque você é jovem, você ainda não sabe das coisas, você não viu nada. Por que você está querendo fazer alguma coisa se você ainda nem aprendeu como se faz as coisas? Quando o professor diz que você
Por exemplo, disseram na escola da minha irmã que a professora disse que eles nunca iam ser nada, porque ela pelo menos tinha um diploma, mas nem isso eles iam ter. Tudo bem, escola pública, eu entendo todo o problema que ela tem, mas quando você diz isso para adolescentes, tipo, isso é péssimo, isso é horrível. Quando você diz que você pode ascender socialmente, de repente, não, pare, trabalhe de qualquer coisa, não pense em crise, trabalhe, é isso que você está dizendo. Você está dizendo para os jovens que eles não podem pensar em um futuro. Que se eles, que têm essa certa, vamos dizer assim, força questionadora, não vão exercer isso, a gente vai fazer o quê? Esse é o ponto. Então, eu acho que eu acabei meu tempo. E era isso que eu tinha para falar. Não sei se fui clara na minha explanação, mas estou aberta a perguntas.